Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na revista CFM, o seu programa de informação na comunicação. Todo sábado, meio-dia, com dicas culturais, notícias principais da semana e, é claro, entrevistas especiais. Hoje, nós temos um grande nome, uma pessoa do Paraná que tem grande experiência na política e vai partilhar sua história conosco. É o Orlando Pessutti. Tudo bem, Orlando? Como posso chamar o senhor? De deputado, ex-governador? Deixa o seu cumprimento aqui para nós já. Olha, pode ser ex-governador, pode ser ex-deputado, mas pode ser também Orlando Pessutti, Pessutão, né, como a maioria das pessoas me chamam, até por conta do porte físico, no 1,87 m, 130 quilos, já pesei até um pouco mais, já cheguei até a 10 arrobas, já cheguei a pesar 150 quilos. É uma alegria estar conversando aqui na CIA-FM, contigo, Stallone, que, a exemplo de Orlando Pessutti, é um servidor público, né? Eu trabalhei muitos anos na Secretaria da Agricultura como veterinário da Acarpa Emater, né? E tenho a alegria de dizer que estou proseando aqui na CFM do meu amigo Valber Guimarães Filho, pessoa que conhecia praticamente 42 anos atrás, quando conheci o saudoso pai dele, o deputado Valber Guimarães, de quem fui muito companheiro, muito amigo, e que tivemos boas dobradas eleitorais, ele para federal e eu para estadual. Então, meus cumprimentos a todos, todos tenham um bom dia, uma boa tarde, né? Aqueles que forem assistir depois à noite também, que tenham uma boa noite, mas é uma alegria estar aqui prosseando contigo, amigo professor Stallone. Então, ex-governador, ex-deputado, veterinário de formação. Temos aqui, né, um prazer de ter o senhor, um homem do Paraná, experiente, e que vai falar um pouquinho da sua história de vida. Orlando, né, vou chegar aqui na intimidade já que o senhor deu liberdade. Né, o Valbinho, né, nós chamamos aqui o nosso diretor, né, de Valbinho pela, né, amizade. Ele, né, ficou muito feliz que o senhor aceitou esse convite, falou, vou partilhar para todo mundo. Então, você que está nos ouvindo aqui na CFM, depois vai poder assistir também, né, no bisbnoticias.com.br. Agora é áudio no rádio, daqui a pouco é vídeo na internet e você vai poder ver e compartilhar. Então, ex-governador, ex-deputado, também já foi secretário do Estado do Paraná, Orlando Pessutti. O senhor pode dizer um pouquinho de onde o senhor nasceu, como foi a sua vida? O senhor falou que trabalhou como veterinário do Estado do Paraná, da Emater, e a parte antes de ser veterinário, como que foi? Bom, eu nasci em 10 de março de 53, tenho, portanto, 69 anos, na época no distrito de Califórnia, hoje município de Califórnia, aqui na região norte do Paraná. Sou um pé vermelho, né, como diz o caboclo do norte do Paraná. E tenho orgulho de ter nascido em Califórnia, quando a época ainda era município de Apucarana. Daí, em 58, meu pai, minha mãe e eu, minhas duas irmãs e meu irmão, nos mudamos para Jardim Alegre, que na época ainda era município de Manuel Ribas, depois virou município de Ivaiporã, e em 64 virou município de Jardim Alegre. Ali eu estudei o primário e estudei o ginásio, que era como se denominava à época, né, as etapas de formação educacional. E nesse tempo todo de 18 anos, nessa condição, eu fui morador rural. Eu nasci numa propriedade rural em Califórnia, numa casa que era de chão batido, pau a pico, coberta com folhas de coqueiro, né? Depois, meu pai conseguiu, com muito sacrifício, fazer uma casa de assoalho, de tábua de peroba, né? De telha de barro. Foi uma festa para nós. À época, eu tinha 3 para 4 anos de idade quando fui morar numa casa que tinha assoalho. E em Jardim Alegre, desde os meus 8, 9 anos, eu ia para a lavoura, né, trabalhar com meu pai. A gente tinha uma propriedade de cafeicultura, né? Então, os meninos e as meninas ajudavam muito a limpar o pé do café, o tronco do pé de café, né? Tirar ali as folhas, puxar, arrumar assim, vamos dizer, para o pai e a mãe puxar daí o café com o rodo, e o pai e a mãe abanar, ensacar e transportar. E a gente ajudava muito também nas questões da casa, né?
os porcos, os cabritos, as vacas, os bezerros, o burro, a mula, ficava normalmente para a gente buscar no pasto para o pai, a gente tratar, buscar lenha, buscar água na mina, enfim, a gente trabalhava bastante. E depois dos 13 anos, eu já era bem grandão, né, naquele tempo, forte, eu trabalhava normalmente com as pessoas que vinham no sítio prestar serviço. Então, foi até os 16 anos assim. Depois, dos 16 aos 18, eu trabalhei como recepcionista porteiro da Prefeitura Municipal de Jardim Alegre, porque eu já estava estudando no ginásio, era uma pessoa já que atuava no Grêmio Estudantil, e daí o prefeito do MDB, na época, o senhor Nelson Soberai, me convidou para ser o porteiro recepcionista das pessoas que iam à prefeitura. E depois eu fui trabalhar por um ano também no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E daí, em 71, eu vim para Curitiba, né, para estudar o segundo grau científico, porque ali na região não tinha científico e eu queria fazer ou veterinária ou agronomia, e acabei fazendo veterinária na Universidade Federal do Paraná. E antes eu fiz o Colégio Estadual do Paraná, morei na Casa do Estudante, a CEL. Tem muitos amigos meus em Cianorte e região que também moraram na CEL. Destaco, por exemplo, o Silvério, que é meu amigo, engenheiro florestal, e que morou conosco na Casa do Estudante. Então, e depois de formado, eu fui para Ivaiporã trabalhar na Acarpa Emater, Secretaria da Agricultura, como veterinário, e aí já numa ação política muito forte, porque eu estava no MDB desde 66, quando o MDB foi criado. O meu pai e os companheiros chamavam sempre nós, os meninos e as meninas, que tinham a letra mais bonita, para fazer a ata da reunião, para preencher as fichas de filiação, né? E, enfim, a lista de presença. Então, eu, desde sempre, militei no MDB. Depois, em 71, já com 18 anos, fiz o meu título eleitoral, aí fiz a minha filiação partidária e, como já tinha todo esse envolvimento partidário, toda essa militância partidária, meu pai foi vereador em 64, 68, foi candidato a prefeito em 72, 74, 76, e daí em 82 eu recebi a convocação da época do companheiro José Richa, do companheiro Álvaro Dias, para que eu fosse candidato a deputado estadual, quando eu tive a oportunidade de fazer dobradinhas com Valber Guimarães, com Mário Stan, com Olivir Gabardo, com Alencar Furtado e tantos outros companheiros, Hélio Duque, que eram nossos companheiros de dobrada eleitoral naquela ocasião. Então, foi uma vida muito interessante esta, até começar em 83, né, em 82, eleito como deputado estadual e depois reeleito 4 vezes. Fui deputado estadual, portanto, 5 vezes consecutiva, né? E tive a oportunidade de ser vice-líder, ser vice-presidente, ser presidente da Assembleia, presidir diversas comissões, instituir o bloco municipalista, instituir o bloco agropecuário na Assembleia Legislativa do Paraná, e como presidente, que eu fui em 93, 94, em 94 eu tive a oportunidade de, pela vez primeira, assumir a função de governador do Paraná, em 94, quando o então governador Mário Pereira viajou para os Estados Unidos e eu, por uma semana, fiquei como governador. E aí seguiu, né, até 2002, quando eu fui eleito vice-governador. Fiquei 7 anos como vice-governador, assumi interinamente mais 30 vezes o governo, e daí, em abril de 2010, por 9 meses, eu assumi definitivamente como governador o estado do Paraná. O senhor Orlando tem, né, uma grande história aí, parabéns, né, uma jornada, né, de praticamente 69 anos, com, né, desde o trabalho rural, né, ajudando a família, na propriedade, até, né, o trabalho no governo do Paraná, né, teoricamente um alto poder, né, de governança, de liderança, mas o senhor também foi secretário de Estado, não é? Secretário de Agricultura, da Casa Civil. É correto isso, Orlando? Eu fui secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento. A Casa Civil, eu não cheguei a ser chefe da Casa Civil, não. E nesse tempo, como você diz, né, eu tenho 69 anos, sabe, professor Stallone, mas
Eu sempre afirmo, eu venho de longe, mas não estou cansado, não. Não estou cansado nem fisicamente, nem emocionalmente, e estou muito fortalecido nos meus princípios democráticos, nessa minha paixão de ser um servidor público, de fazer política por amor, por vocação, por vontade de trabalhar pela gente boa do Paraná e do Brasil e de produzir resultados efetivos. E nestas condições, em 2003, eu assumi a Secretaria da Agricultura. E se na Assembleia Legislativa eu já tinha trabalhado muito em favor da agricultura, da pecuária, do setor florestal, da saúde pública, dos jovens, dos adultos, do ensino especial, enfim, em favor de todos os assuntos que interessavam o Paraná, mas eu sempre tive um foco especial no agronegócio, no cooperativismo, no associativismo rural, porque eu sou nascido e fui morador até os 18 anos numa propriedade rural. Eu sou médico veterinário, fui extensionista rural da Carpa Emater, Secretaria da Agricultura, portanto, eu teria que ter, como tive, uma atenção mais forte nos assuntos da agropecuária. E, por isso, fui ser secretário da Agricultura do Paraná e pude, em 3 anos e 3 meses, desenvolver um trabalho que deixou marcas que hoje eu chamo de heranças benditas. Foi no nosso período que criamos, eu, Orlando Pessutti e a minha equipe, criamos o Leite das Crianças, que até hoje distribui leite de graça para as crianças pobres. Foi através do nosso trabalho, Orlando Pessutti, que criamos o Trator Solidário, que até hoje existe e financia tratores em condições especiais e agora também equipamentos. O Fundo de Aval Rural, porque muitas vezes o produtor queria fazer um empréstimo de R$ 5.000 no banco e não tinha garantias, não tinha avalista. Então, daí o Estado criou um fundo de aval rural em que o Estado avalizava esse produtor. Foi de nossa autoria e foi por nós criado também, no período em que fomos secretário da Agricultura, vice-governador e governador do Paraná, nós criamos e mantivemos, e ainda hoje se mantém, a tarifa rural de energia. Na nossa época, ela foi criada com o nome de irrigação noturna, luz da madrugada. Por quê? Porque a luz que você gera durante a noite, ela não é consumida, ela se dissipa, ela se perde. Então, é vantagem você vender pela metade do preço, porque você está ganhando dinheiro ao invés de perder aquela energia. E o produtor pode, durante a noite, ali das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã, fazer o processo de irrigação, de limpeza dos seus galpões, de ordenha, dos seus chiqueirões, enfim, dá para irrigar a horta, dá para triturar algum milho para fazer aí a alimentação bovina. Então, é de nossa autoria esses projetos, como foi também o repeixamento, o repovoamento dos rios com peixes, 33 milhões de peixes, Stallone, nós soltamos nos rios do Paraná, inclusive em um rio bem próximo a Cianorte, acho que é Rio Ligeiro, se eu não me engano. É isso, né? Nesse rio, eu sei que nós soltamos peixe, acho que também tem um outro rio, São Lourenço, acho que tem lá na região, no bairro São Lourenço. Eu me lembro que no Rio Ivaí nós soltamos, acho, uns 50 lugares. Cada município queria, que faz divisa com o Rio Ivaí, queria que nós soltássemos peixes. Então, foi um trabalho muito forte, muito intenso. Fizemos, nessa época, também uma belíssima parceria com a cooperativa Cocamar, para fazer aquilo que hoje está muito sendo divulgado, que é a logística reversa, de trazer de volta as embalagens, naquela ocasião, embalagem de agrotóxicos usado nas lavouras. Então, a Cocamar recebia tudo isso e depois mandava para o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV. Então, foi um momento assim de muita produção, né, de produtividade, de trabalho forte na questão da defesa sanitária animal e vegetal, tanto na parte da avicultura, suinocultura, bovinocultura, na questão da soja, do milho, do trigo, do arroz, do feijão, da citricultura, do bicho da seda, que nesta região também tem presença, a mandioca, quantas ações fizemos em favor. Então, foi um momento muito rico para mim, filho de um agricultor, filho de uma agricultora, trabalhador rural que eu fui, ser secretário da Agricultura do Paraná foi para mim assim como se eu fosse ministro da Agricultura do Brasil, porque o Paraná foi, ainda é
e será por muitos anos o estado mais importante da agroeconomia brasileira, porque aqui nós temos o privilégio de ser o local onde mais se produz grãos por metro quadrado do nosso território mundial. Realmente, o Paraná é abençoado, né, por natureza e também pela boa gestão dos proprietários rurais que cuidam da terra com qualidade. E por falar em terra, né, que terra boa, que terra fértil, né? Exatamente. Isso para comentar com o senhor, né, o Rio Ligeiro realmente faz fronteira com o Cianorte, né? É um limite da nossa região aqui. O município de Cianorte tem a leste, né, a margem do Rio Ligeiro, e a oeste o Rio dos Índios. São Lourenço é um distrito. São Lourenço é um distrito nosso aqui, né? Tem os rios também ali da região, e repovoar os rios com peixes realmente é muito importante. Então, eu vou mudar agora um pouquinho de tema, né? Vou Não, chamar... mas só favor. ainda dizendo só um pouquinho. A gente tem toda uma história, sabe, Stallone? Quando você falou da questão do solo, rapaz, você era menino ou talvez nem nascido ainda na década de 70, quando nós criamos no Paraná um projeto chamado PROIX, um programa de recuperação do solo do Paraná. Depois veio o manejo integrado do solo, porque a erosão tomava conta, principalmente da região noroeste, era só vossoroca nas nossas propriedades. E hoje você vê sendo plantado e mecanizado e colhido produtos na região noroeste, quer dizer, você tem todo um trabalho, porque depois de todo esse programa de conservação de solo, manejo integrado de solo e água, conservação em microbacias, fizemos também um processo muito forte de implantação de matas ciliares para proteger rios, nascentes, lagoas, banhados, né? E o grande processo de conservação de solo veio com o trabalho de plantio direto na palha, onde você deixa a palha protegendo o solo, você não faz aquela exposição que antes era feita no solo como um todo. Então, hoje você tem a possibilidade de plantar em locais que não plantavam. E eu, nesses meus já 50 anos de extensão rural, de faculdade de medicina veterinária, e depois como deputado, vice-governador, governador, presidente do Banco Regional de Desenvolvimento, BRDE, eu tive a oportunidade de acompanhar toda essa transformação para melhor que passou o estado do Paraná em muitos aspectos, em muitos aspectos. Então, eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa privilegiada, porque tenho 69 anos e há 60 anos eu trabalho praticamente todos os dias. E, repito, venho de longe e não estou cansado e quero ir adiante. Isso mesmo. Então, para mudar um pouquinho do tema, né, falando agora do futuro, tá? Então, eu vou chamar o senhor de ex-governador Orlando Persutty, ex-deputado estadual, ex-secretário, ex-presidente do BRDE, né, o Banco Regional de Desenvolvimento. Nós temos agora, em outubro, eleições. Como o senhor avalia o clima da parte eleitoral no Paraná? O senhor já tem alguma parceria? Tem algum pré-candidato que o senhor vai apoiar ou ainda está em negociação? Olha, as eleições deste ano, muito mais do que foram as eleições de 18, ela está num clima de beligerância, né, de guerra muito forte no que diz respeito à eleição nacional do presidente Bolsonaro, que vai à reeleição, com o ex-presidente Lula, que tenta voltar a presidir o Brasil. E, por isso, nós do MDB, junto com outros partidos, estamos buscando estruturar uma candidatura, como é chamado, um centro democrático, para que os eleitores, né, tenham uma outra opção que não apenas a extrema-direita, que não apenas a extrema-esquerda. Então, a nível nacional, ainda nós temos que aguardar um pouco, nós do MDB, para termos uma definição como vamos agir a nível nacional. Estamos tentando conciliar esta situação da melhor maneira possível. No Paraná, o MDB, que está agora sob o comando de um grupo amigo nosso, né? O MDB está num novo momento, é um novo MDB do Paraná. Nós estamos com indicativos através dos nossos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores e vereadoras, nossos coordenadores regionais do MDB. Aqui, no caso de Cianorte, nós temos o Ângelo Manfrinato, que é um dos coordenadores regionais, ele se filiou ao MDB, o pastor Dejair também se filiou
ao MDB, e nós estamos num processo em que esses nossos coordenadores, a executiva estadual do partido e nossas lideranças com mandatos eletivos, os federais e estaduais, eles têm um indicativo de nós apoiarmos a candidatura do governador Ratinho Júnior na sua reeleição, assim como o Darcy Piana para vice. Então, esse é o indicativo de hoje, né, de até agora, 13 de maio. Portanto, ainda temos este mês de maio, mês de junho, mês de julho, porque a convenção que vai isso decidir e sacramentar deverá acontecer entre 31 de julho a 5 de agosto. É aí que será definido. A chapa de estaduais, ela tem uma nominata já de cerca de 60 nomes para deputado estadual, de homens e mulheres, né? E a de deputados federais já temos aí uns 40 nomes para fechar a nossa chapa. Então, isso está sendo encaminhado, está sendo discutido em encontros regionais. Por exemplo, na semana que vem, dia 19, nós iremos a Pitanga, iremos a Guarapuava, iremos a Irati. Na outra semana, dia 26, nós vamos fazer a região dos Campos Gerais e no dia 27 vamos fazer o litoral do Paraná. Na outra semana, lá do dia 3, 4 e 5, nós faremos Foz do Iguaçu, Marechal Rondão e Cascavel. Então, nós estamos percorrendo o Paraná para fortalecer as nossas pré-candidaturas proporcionais de deputados e deputadas e para fortalecer o partido, buscando novas filiações, novas lideranças nesse momento de um novo MDB no Paraná. Quanto à candidatura majoritária, já disse, temos o indicativo de apoiar o governador Ratinho Júnior e o MDB entende que nós deveremos ter um candidato ao Senado Federal e aí eu fui convidado para ser candidato a senador em 2022, agora nas eleições deste ano. Então, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque tem uma informação muito importante que o senhor acabou de revelar. O MDB, que é o partido que o senhor participa, né, desde a infância, né, o senhor falou aí, cresceu junto, né, com a família, vai lançar um candidato ao Senado e esse nome de pré-candidato é Orlando Pessutti, é isso mesmo? O senhor é pré-candidato ao Senado? Exatamente, eu sou pré-candidato ao Senado. Nós temos três outros companheiros que também apresentaram o seu nome, nós estamos conversando, mas eu tenho convicção, diante da manifestação que tenho recebido dos nossos coordenadores, das nossas lideranças, que seremos nós, Orlando Pessutti, o candidato a senador do MDB nas eleições de 2022. Por enquanto, nós estamos, como eu já disse, fazendo essas reuniões regionais para fazer uma avaliação. Temos aí praticamente 3 meses ainda de pré-candidatura para depois ter o nome aprovado na convenção, registrado no TRE, TSE, e a partir de 15 de agosto, somente 15 de agosto, eu poderei vir aqui na CIA-FM e pedir o voto para vocês. Por enquanto, eu só posso anunciar que sou pré-candidato com muito orgulho, com muita satisfação e com muitas boas ideias e propostas que pretendo levar para o Senado Federal, porque entendo que o trabalho de um senador não pode ser apenas o trabalho que cuide dos interesses do Brasil em relação aos países do exterior, tem que cuidar, mas não é só isso, não é só para cuidar de assuntos, vamos dizer assim, subjetivos ou genéricos de interesse nacional. Eu penso que o senador, como diz a própria legislação e a Constituição, é para representar os interesses do Estado. É lógico que, quando você fala defender os interesses do Estado, aí está incluído o interesse da população. Por isso que cada estado do Brasil, o Distrito Federal, só tem 3 senadores, enquanto que deputados federais é na proporção do número de eleitores. Por exemplo, São Paulo tem 70 deputados federais e outros estados têm apenas 8, como é o caso do Acre, como é o caso da Roraima, como é o caso do Amapá, eles têm apenas 8 deputados. Aí é na proporção do número de eleitores. Agora, senadores são 3 porque representam o Estado. E aí, quando você fala em Estado, a representação do Amapá tem que ser igualitária à representação do Paraná e do Rio Grande do Sul. Então, eu pretendo ser um senador a serviço dos interesses do Paraná. Quero cuidar daquilo que sempre cuidei, do municipalismo. Eu fui sempre
um deputado, um vice-governador, um governador de portas abertas, de mão estendida, de coração e peito aberto, de cabeça erguida, atendendo aos vereadores, aos prefeitos. Sempre, nunca deixei alguém sem ser recebido, sem ser atendido. Quando não dava para receber para a audiência, eu chamava todos, quando eu era governador, para subir e almoçar comigo, governador, e todos deixavam as suas reivindicações, suas sugestões. Então, eu quero ser um senador municipalista, eu quero ser um senador do agronegócio. Desde que o Osmar Dias saiu do Senado, tivemos aquela rápida passagem do Sérgio Souza, que hoje é deputado federal, nós nunca mais tivemos um senador focado no agronegócio, no cooperativismo, no sindicalismo rural, no associativismo rural. Então, nós precisamos voltar a ter alguém que tenha esse comprometimento. E a minha história garante que eu serei um senador municipalista, garante que eu serei um senador do agronegócio, da agroeconomia, porque hoje não dá para falar mais só agricultura, pecuária, só agronegócio, porque quando você vê numa feira como a de Maringá, Expoingá, que está acontecendo agora, de Umuarama, que aconteceu há dias atrás, a de Paranavaí, que vai acontecer no final do mês, você vai lá e vê caminhões sendo vendidos, você vê automóveis sendo vendidos, você vê shows artísticos acontecendo. Tudo isso faz parte de uma questão que é a agroeconomia. Não fosse o agro, essas outras coisas não aconteceriam. Então, nesse sentido, eu quero ser, sim, um senador da agroeconomia, com ações fortes, projetos fortes, atenção, 100% do mandato em favor da agroeconomia paranaense e brasileira. E quero ser também, sabe, Stallone, um senador que vá cuidar da infraestrutura do Paraná. Eu fico numa indignação de ver que estradas assim tão importantes, como essa nossa, a PR 323, né? Isso, Esse é o nome, 323, né? a nossa aqui. Essa é uma rodovia estadual, então o Estado tem que resolver isso daí. E agora querem resolver só botando pedágio? Não, o Estado tem que ir no governo federal e buscar dinheiro para isso. E eu serei uma pessoa lá em Brasília para fazer isso. Eu vou cuidar disso. Por quê? Porque eu tenho experiência. Eu fui 20 anos deputado estadual, 7 anos vice-governador, 1 ano governador, 4 anos eu dirigi o Banco Regional de Desenvolvimento, fui conselheiro do BNDES, fui conselheiro da Itaipu Nacional. E como conselheiro da Itaipu Nacional, saiba de uma coisa, amigo Stallone, amigos que estão nos assistindo, prezadas amigas, que lá nós formatamos, iniciamos a discussão para utilizar os recursos que sobram no caixa da Itaipu Nacional, e são muitos milhões e bilhões que sobram, que esses recursos pudessem ser utilizados no Paraná. Hoje eles estão sendo utilizados depois que nós iniciamos o processo, e depois lá na frente o Marcos Stan e o meu filho Moisés Pessutti, o meu filho era conselheiro, o Marcos era o presidente, nós conseguimos aprovar os recursos junto com o presidente Michel Temer, com a governadora Cida Borghetti, para fazer o quê? Para fazer a segunda ponte no Rio Paraná, em Foz do Iguaçu. Aquilo é dinheiro da Itaipu e eu posso botar a mão, bater no peito, botar a mão no coração e dizer: eu faço parte dessa história. Fomos nós que começamos a botar o pé na porta para que recursos da Itaipu pudessem ser utilizados. Aqui próximo de nós, de Cianorte, a rodovia boiadeira, que vem lá de Porto Camargo e chega até Umuarama, está sendo pavimentada, melhorada com recursos da Itaipu. O contorno leste lá de Foz do Iguaçu, que vem desta ponte nova, Foz do Iguaçu, Porto Presidente Franco, o contorno que vem desta ponte até Santa Terezinha do Itaipu, será com recursos da Itaipu, como foi a melhoria da rodovia das Cataratas, como foi a ampliação do aeroporto de Foz, e como tem também recursos da Itaipu em obras na educação do Paraná. E eu quero ser o senador que já foi conselheiro da Itaipu, portanto, eu sei como funciona Itaipu lá por dentro, para buscar recursos para nós terminarmos a duplicação dessa 323, terminarmos a pavimentação da 487 até o seu final. Ela vem ali de Umuarama, ela passa por Cruzeiro, Tuneiras, Campo Mourão, Iretama, Nova Tebas, vai para Manuel Ribas, Cândido Abreu, depois ela vai para o município de Ivaí
e depois de Ivaí ela chega em Ponta Grossa. Nós temos que ter esse outro eixo rodoviário. Nós precisamos finalizar a duplicação da 376, rodovia do Café, e precisamos fazer uma outra ponte, sabe aonde? Ali na região de Porto São José, com Itaquaruçu, lá no Mato Grosso do Sul, e criar um novo eixo de circulação e de interligação com o Mato Grosso do Sul. Nós precisamos resolver e finalizar as obras da 153, da 158. A 158, por exemplo, ela para em Campo Mourão e depois ela não vai até Roncador e de Roncador até Palmital para seguir para Laranjeiras do Sul e depois até Pato Branco. Essas coisas precisam ser resolvidas. E talvez a vergonha maior de todas, ao lado dessa tristeza que nós temos de ver que ainda a 323 não foi duplicada, é a 277, uma rodovia que liga Foz do Iguaçu a Paranaguá, 750 quilômetros, tem 250 duplicados e já foram aí 25 anos de pedágio. Então, eu vou atrás desse dinheiro e eu sei o caminho. Só para você saber, anota aí na sua cadernetinha. Em 2023, Itaipu termina de pagar os financiamentos, Stallone. 2023, Itaipu termina de pagar os financiamentos que foram durante 50 anos pagos para construir Itaipu. E isso vai fazer sobrar no caixa da Itaipu, margem esquerda, que é o lado brasileiro, vai sobrar 1 bilhão e 100 milhões de dólares por ano. Isso multiplicado por 5,50 dá quase 6 bilhões de reais que vai sobrar no caixa de Itaipu. O que vai acontecer com esse dinheiro? Vai para a Eletrobras, vai para o Caixa do Tesouro Nacional, para fazer o quê? Ninguém sabe. Então, vamos pegar uma parte desse dinheiro, 20%, 30%, 40%. Vamos dizer que nós pegássemos 50% aí por 10 anos. 50% dá 3 bilhões por ano, dá para fazer 300 quilômetros de duplicação de rodovias. Em 10 anos, nós duplicaríamos 3.000 quilômetros e todas as rodovias mais importantes do Paraná estariam duplicadas. Então, e nós merecemos isso, porque se você é uma pessoa que estuda, sabe disso, você faz geografia, você sabe que os estados produtores de petróleo, como é o caso do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, eles recebem mais royalties porque eles são estados produtores. E o Paraná precisa continuar tendo uma compensação forte, porque a maior parte de áreas que foram inundadas para ter Itaipu foi no estado do Paraná. Então, é justo que desses 5, 6 bilhões de reais que sobrarão no caixa da Itaipu a partir de 24, que nós fiquemos com uma parte para, não para gastar aí em coisas que ninguém sabe onde foi o dinheiro, mas para investir em obras federais. Pode colocar, inclusive, isso, em obras federais, rodovias federais. As estaduais nós damos um jeito com o dinheiro do Estado. Mas, se for o caso, também faz as estaduais. Eu cito uma outra rodovia que eu passo nela quase todas as semanas, a 460 e a 466, que vem ali da região de Mauá da Serra, Faxinal, Jardim Alegre, Vaiporã, Pitanga até Guarapuava. Meu Deus do céu, essa estrada precisa ser duplicada nessa ligação oeste-norte do estado do Paraná. Então, é por isso que eu quero ser senador da República, para ajudar a resolver essa questão das ferrovias do Paraná, melhorar os portos, melhorar os aeroportos. E, lógico, que sendo alguém como que atuou na Assembleia em favor dos caras, eu vou cuidar da educação, como sempre cuidei, das nossas universidades, do ensino especial, do ensino regulamentar, né, do ensino regular. Eu vou cuidar da questão dos jovens, vou cuidar da questão dos idosos, vou cuidar da questão dos adultos, vou cuidar de saúde pública, de segurança pública. Mas eu quero ter 3 bandeiras especiais, que é a questão da infraestrutura e logística, eu quero ter a bandeira do agronegócio, da agroeconomia e do municipalismo, para que as pessoas encontrem mais recursos diretamente no município e não precisarem os prefeitos ficar correndo atrás sempre que precisa fazer uma obra diferenciada de recursos que já são dos municípios, mas que não estão nas mãos dos municípios. Aí, né, uma grande aula, né, de planejamento, de experiência do que o Paraná precisa e até com caminhos de solução. Então, desejamos ao senhor, né, pré-candidato ao Senado, Orlando Pessutti, boa sorte na sua campanha. Eu garanto que o senhor tem muito a contribuir. E, infelizmente, o tempo voa quando a conversa é boa.
Então, nós estamos aqui, né, no momento final da nossa entrevista, aqui na revista CFM, e deixa agora os seus cumprimentos, sua despedida final, ou quem sabe até logo, porque o senhor falou que vai passar pelo Paraná inteiro. Não falou da região noroeste ainda. Já marca na agenda, vem para Cianorte. Nós vamos receber o senhor. Com certeza no mês de junho, porque, como eu disse aí, o mês de maio já está tomado com 2 regiões, 3 regiões aí que